Bem-vindos a mais uma sessão de estudo bíblico. Hoje, mergulharemos nas passagens do Evangelho de Mateus, explorando os eventos e as palavras de Jesus que moldaram não apenas a história, mas também a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos nos concentrar em capítulos específicos do Evangelho de Mateus, destacando os temas principais, as nuances culturais e os significados mais profundos por trás das palavras de Jesus e das interações com seus discípulos e opositores. Preparem seus corações e mentes para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto exploramos o texto sagrado e buscamos compreender como sua mensagem continua relevante em nossas vidas hoje. Sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelo Evangelho de Mateus. Os fariseus e saduceus buscam uma prova. A tensão entre Jesus e seus oponentes continua a se intensificar gradualmente. Esta passagem ecoa um pedido anterior dos fariseus para que Jesus lhes mostrasse um sinal. Em ambas as ocasiões, Jesus oferece o sinal de Jonas, referindo-se à sua própria morte, sepultamento e ressurreição. Aqui, Mateus destaca a união dos fariseus e saduceus em uma causa comum contra Jesus, apesar de suas diferenças teológicas e práticas. Mateus é o único dos evangelhos que menciona a união desses dois grupos. As últimas referências ao Sinédrio, dominado pelos fariseus e saduceus, corroboram o fato de que esses dois grupos lançaram um ataque conjunto contra Jesus. O verbo tentarem, peirazo, é o mesmo usado para descrever a tentação que Satanás armou contra Jesus no deserto, o que conecta os inimigos de Jesus com o maligno. Nos versículos 2 e 3, Jesus critica os líderes religiosos de seu tempo, argumentando que eles podem prever o tempo, mas são incapazes de reconhecer os sinais e maravilhas que ele já realizou como evidências de sua messianidade. É improvável que Jesus esteja se referindo ao sinal dos tempos como relacionado ao fim dos tempos. Antes, ele está se referindo aos eventos miraculosos que estão ocorrendo durante o tempo presente. O adultério, nos livros proféticos do Antigo Testamento, simboliza a infidelidade a Deus. O fermento dos fariseus. O simbolismo da levedura é utilizado tanto de forma positiva quanto negativa. Aqui, ela representa a influência negativa e insidiosa na sociedade, conforme observado por Jesus. Inicialmente, os discípulos ficam confusos, pois dizem a ele que não tem pão para comer. Talvez tenham interpretado mal o aviso de Jesus, pensando que ele estava instruindo-os a não comprar pão que contém a levedura dos fariseus e saduceus. Ou talvez estivessem considerando as leis alimentares kosher. Esta é a quarta e última vez que ocorre a identificação de homens de pequena fé em Mateus. Aqui, a fé se refere à falta de entendimento que pode levar à falta de confiança. A lição a ser aprendida com os milagres de alimentação de Jesus é que Deus proveria sustento para aqueles que o seguem. Jesus deixa claro que suas advertências não dizem respeito à necessidade física imediata deles. Em vez disso, ele está preocupado com o ensinamento dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro é uma das passagens mais controversas e crucialmente importantes para a compreensão da natureza da igreja conforme a visão de Jesus. Esta confissão de Pedro é relatada em todos os evangelhos sinóticos. Mateus e Marcos situam o acontecimento em Cesareia de Filipe, enquanto Lucas menciona que Jesus fez a pergunta crucial após um período de oração. Considerando o contexto anterior, onde Jesus rejeita a autoridade dos fariseus e saduceus e confere autoridade singular a Pedro, a confissão de Pedro ganha ainda mais destaque. Cesareia de Filipe está localizada na extremidade sul do Monte Hermon, nas nascentes do Rio Jordão, e era um centro de adoração ao deus Pan, com uma forte influência helenística. Nos arredores da cidade, havia um grande penhasco escarpado, que fornecia um cenário adequado para a declaração de Jesus sobre a pedra. A versão de Mateus da pergunta que Jesus faz difere da apresentada por Marcos ou Lucas. Enquanto estes últimos perguntam o que dizem os homens que eu sou, Mateus registra Jesus se referindo como o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é comumente entendida como uma referência à humanidade, conforme é usada em Ezequiel e nos Salmos. No entanto, será que Jesus estava simplesmente se identificando como um humano, ou estava atribuindo a si mesmo um título messiânico com um novo significado? A segunda opção é plausível, especialmente considerando que Jesus explicou sua missão em termos de como Filho do Homem conforme descrito em Daniel capítulo 7 versículo 13.
Este título não era comumente usado como um título messiânico antes do tempo de Jesus. No entanto, seu uso como tal é evidente em todos os 4 evangelhos. Além disso, dada sua natureza semítica, tanto em hebraico, Ben Adam, quanto em aramaico, Barnasha, parece ter sido um título primitivo utilizado para se referir a Cristo. A inclusão de Jeremias como uma das identificações sugeridas para Jesus na mente do povo é exclusiva de Mateus. Talvez ele tenha incluído Jeremias porque o profeta predisse o julgamento de Deus e sofreu por isso, compartilhando das dificuldades do povo e derramando lágrimas por eles. Dessa forma, Jeremias se torna um prenúncio apropriado do ministério de Jesus. A resposta de Pedro varia um pouco em cada um dos evangelhos. A versão mais longa de Mateus, onde Pedro diz o Cristo, o Filho do Deus vivo, contribui para destacar que a origem de Jesus não tem relação com os santuários dos deuses pagãos em Cesareia de Filipos. A bênção e comissão de Pedro, encontrada apenas em Mateus, exibe vários aspectos característicos do estilo de Mateus, mas também revela elementos aramaicos e semíticos que apontam para sua antiguidade. É importante notar que o aramaico é a língua subjacente ao texto grego que temos hoje, sugerindo uma conexão direta com os ensinamentos originais de Jesus. Simão, agora chamado Pedro, recebe uma bênção especial de Jesus em Cesareia de Filipe. Jesus se dirige a ele como Simão Barjonas, reconhecendo que apenas por revelação divina ele pode saber que Jesus é o Cristo, não por especulação humana. Barjonas é um termo aramaico que significa filho de Jonas, e Jesus dá a Simão o novo nome Pedro, Petros, que significa pedra. Isso ocorre enquanto estão diante da grande pedra em Cesareia de Filipe, com o Monte Hermon visível ao longe. Jesus promete edificar sua igreja sobre essa pedra, Petra, deixando claro que ele quer que a primeira pedra, Pedro, seja identificada com a segunda pedra. Alguns estudiosos tentam distinguir as duas pedras, observando que Pedro é Petros em grego, um substantivo masculino, enquanto a segunda pedra é Petra, um substantivo feminino. Eles argumentam que a primeira pedra denota uma pequena pedra, enquanto a última denota uma formação geológica considerável. Segundo essa interpretação, a pedra sobre a qual Jesus edifica é a confissão de Pedro, não o próprio Pedro. É razoável que Petra se torne Petros quando se refere a Simão, porque em grego é natural que o homem traga a forma masculina do substantivo, e não a feminina. Do contrário, seria como chamar André de Andréa. Além disso, a alegada diferença entre Petros e Petra se evapora quando o aramaico original é considerado. Tu és Kéfas, sobre esta Kéfa edificarei a minha igreja. Kéfa é o nome original de Cefas, usado para se referir a Pedro. O significado mais óbvio do texto em aramaico, grego ou em nosso idioma é que Pedro é a pedra, opinião apoiada pela maior parte da erudição protestante. O uso de Petros Petra em relação a edificar no contexto que se segue, exprime o ensino da igreja em que Jesus e os apóstolos são a fundação da igreja. A igreja. Mateus é o único evangelho a usar a palavra igreja, eclesia. A ideia por trás do conceito igreja está no Antigo Testamento. Eclesia e outras palavras gregas eram usadas para traduzir a palavra hebraica garral, a qual distinguia o povo justo de Deus dos outros povos. A comunidade de Qumran também defendia a ideia de uma comunidade eleita na mesma era na qual Jesus ministrou. Estabelecer uma comunidade messiânica não é alienígena a Jesus, o judeu. Há quem sugira que Jesus nunca poderia ter visionado estabelecer uma igreja, já que ele antecipou a consumação iminente do tempo do fim. Diversas questões mitigam contra tal sugestão. É remoto que o Messias judeu não estabelecesse uma comunidade do tempo do fim para participar do banquete messiânico. Jesus estava reunindo discípulos e seguidores em número cada vez mais crescente. Note que Jesus está estabelecendo a igreja com base na autoridade apostólica. A excentricidade do individualismo e a pluralidade de denominações que impregnam a cultura ocidental teriam soado estranhas a Jesus e seus seguidores. Chegamos ao fim desta sessão de estudo bíblico, explorando juntos as passagens significativas do Evangelho de Mateus. Espero que você tenha encontrado inspiração e insight neste mergulho nas Escrituras. Que as palavras de Jesus e os ensinamentos encontrados neste Evangelho continuem a iluminar o seu caminho e fortalecer a sua fé. Que possamos aplicar os princípios de amor, compaixão e justiça em nossas vidas diárias, seguindo o exemplo deixado por Cristo.
Continuem buscando a verdade, a sabedoria e o entendimento nas Escrituras, e que a paz de Deus esteja sempre com vocês. Até ao próximo vídeo.